E nem diga que você não viu. Dicas para o Enem 2019. Professores do curso e do Colégio Objetivo. Olá, aluno, eu sou o professor João de Matemática e nós vamos aqui ainda falar um pouco sobre dicas para o Enem. Lembrando lá que o aluno tem que ter as competências e habilidades envolvendo com a questão de leitura e interpretação, resolver situações problema, saber pensar e modelar essa situação para mim fazer argumentação. Nós temos aí mais um tema de matemática que normalmente vem aparecendo nas últimas provas. Nós temos o tema de funções dentro do conceito de álgebra. E ali está relacionado à ideia de que são regras que relacionam elementos entre conjuntos de acordo com um conjunto de normas pré-estabelecidas para isso. Então, vamos ver aí alguns exemplos de como normalmente a gente pode encontrar esse tipo de situação, esse assunto sendo cobrado em questões do Enem. Fala ali, olha, em um país imaginário, a unidade de dinheiro é a pelota, então P cifrão. O imposto de renda é calculado de acordo com o gráfico a seguir, em que no eixo X estão os valores de renda líquida anual e no eixo Y estão os valores do imposto a pagar, ambos em milhares de pelotas. O gráfico mostra, por exemplo, que quem ganha por ano até 20 mil pelotas não paga imposto, ou seja, está isento. E quem ganha 40 mil durante um ano paga 2 mil de imposto. Se uma pessoa tiver uma renda líquida anual de 270 mil pelotas, quanto que ela pagará de imposto? Bem, nessa relação aqui, ao olharmos na situação, o cálculo deverá ser feito por meio de função afim, função do primeiro grau, que passa, segmento de reta, que passa pelos pontos 64, 100 e 12. Dessa maneira, usando a relação que nós temos de uma função do primeiro grau, uma função afim, 4 igual a 60A mais B, e embaixo 12 é igual a 100A mais B. Nós vamos ter ali a relação, determinamos os valores de A igual a 1/5 e de B igual a menos 8. Temos aí uma construção da nossa função f de x, x sobre 5 menos 8. Como a pessoa ganha 270 mil, vamos fazer 270. Isso aqui, considerando unidade em milhares, vai ser 270 sobre 5 menos 8, que vai ser 54 menos 8, 46. Logo, o imposto devido por essa pessoa seria 46 mil pelotas nesse país fictício. Nesse exemplo nosso, daria a alternativa B. Bem, veja aí que cobra do aluno a habilidade de interpretação do que é uma função afim, do que é uma representação de uma função, quando o gráfico é um segmento de reta, e aí aborda esse conceito de função do primeiro grau com o aluno, determinamos os coeficientes e depois calculando o valor numérico para um valor que foi dado. Bem, continuando, vamos olhar o seguinte, agora nós temos um exemplo do conceito de geometria plana e espacial. Bem, normalmente esses conceitos de geometria plana e espacial, o trabalho com essas figuras planas e espaciais, aparece também no meio disso conceitos de trigonometria e de geometria analítica. Então, há uma mistura aí desses conteúdos de matemática exigindo do aluno uma habilidade de extrair, quando for conveniente, as situações possíveis de relação entre esses elementos, baseado basicamente nessa relação que se tem de transpor conteúdos, ele não ficar muito preso a um conteúdo só, ele tem que transpor as informações para resolver uma situação problema. Então, exemplo que nós temos aí, na região compreendida entre as 3 ruas foi formada a praça XYZ, como mostra a figura abaixo. A rua XY e a rua YZ são perpendiculares. A distância entre as esquinas Y e Z é de 80 metros. Quem caminha de X até Z percorre 20 metros a mais do que quem caminha de X até Y. Quem der uma volta completa nessa praça irá percorrer uma distância de quanto? Então, nessa relação, o percurso completo forma um triângulo retângulo, onde XZ é a hipotenusa. Bem, então, nós temos que XZ é a hipotenusa, então vai ser a distância Y mais 20 ao quadrado, lá pelo teorema de Pitágoras. É a distância 80 ao quadrado, mais a distância y ao quadrado, de acordo com o enunciado. Resolvendo a relação que nós temos, que vai nos dar uma equação de segundo grau, nós vamos chegar que o y tem que ser 150 metros. Bem, se o y tem que ser 150 metros, como vai funcionar a relação da caminhada dessa pessoa? Então, ele vai para o segmento XZ vai ter 170 metros.
o segmento ZY, 80 metros, e o segmento XY, 150, ao dar uma volta completa, somando essas distâncias, chegando em 40 metros. Bem, ainda nessa relação do trabalho com as formas de geometria, temos ali uma empresa que tem sede no Rio de Janeiro e filiais em diversos estados. Na sede trabalham 900 funcionários e nos outros estados 1.600. Para que todos possam visualizar essa informação, a empresa divulgou o infográfico a seguir, formado por duas circunferências concêntricas, de forma que a área da região central mais escura e o anel circular da região mais clara sejam respectivamente proporcionais ao número de funcionários que trabalham na sede e nos outros estados. Se o círculo central tem 8 centímetros de diâmetro, a largura L do anel circular tem aproximadamente quanto? Bem, pensando aqui na área central, pensando como o círculo tem 8 centímetros de diâmetro, o raio é 4, a área seria 16π. A área do anel tem que ser π vezes o raio da parte interna mais a largura do anel, 4 mais L ao quadrado, que vai nos dar a expressão L ao quadrado menos 8L vezes π. Então, a área do anel, L ao quadrado menos 8L vezes π. Como as áreas têm que ser proporcionais ao número de funcionários em cada parte da empresa, bem, a parte central seria a sede, a matriz, 900 dividido por 16, tem que ser igual aos 1.600 que trabalham fora da matriz, dividido pela área do anel, L ao quadrado mais 8L vezes π. Dessa maneira, nós vamos chegar na relação de que o L vai estar aqui envolvido em uma equação de segundo grau, 9L ao quadrado mais 72L menos 256 igual a zero. Resolvendo, nós vamos chegar que a relação vai nos dar um valor aceito, por se tratar de medida, de aproximadamente 2,66. Bem, aproximando isso para 2,7 centímetros, chegamos na alternativa A. Outro tópico que também aparece bastante é o trabalho com sequências e progressões, que tratam questão de progressões numéricas, a PA, PG e sequência numérica, determinação de alguns termos de sequência por meio de uma sequência de figuras, esse tipo de interpretação. Vamos lá, um exemplo disso. Uma sequência começa com o número 1 e é constituída da seguinte forma: a cada termo de ordem ímpar, soma-se 5 para obter o seguinte, e a cada termo de ordem par, soma-se 8 para obter o seguinte, conforme mostra a sequência. Então, se eu tenho o primeiro termo para obter o segundo, nós somamos a relação do 5, do 6, que é o segundo termo, para obter o terceiro, o segundo termo é par, para obter o seguinte, eu somei 8, e assim por diante. O centésimo termo dessa sequência, qual será? Bem, como o centésimo termo é de ordem par, observamos que a sequência começa com o 6, o primeiro número par que aparece. E, como são intercalados, nós teremos ali exatamente 50 termos numa progressão aritmética de razão 13, que seriam a situação das duas somas possíveis. Então, teríamos ali 6, 19 e 32. O centésimo termo da sequência original será o 50º termo dessa progressão. Então, calculando o termo que ocupa a posição 50, A50 igual o A1, mais 50 menos 1 vezes a razão, lembrando que o A1 é 6 e a razão é 13, nós vamos obter 643, como o centésimo termo da sequência original ou o 50º termo da PA, que está envolvida em relação aos números pares. Bem, uma outra situação que nós temos aí, que aborda o conceito do trabalho com progressões e sequências, está no seguinte exemplo. Marcelo iniciou o seu treinamento para a meia maratona da cidade. No primeiro dia de treinamento, ele correu por 30 minutos. No segundo dia, 32. No terceiro, 34 e assim por diante, aumentando a cada dia 2 minutos em relação ao tempo do dia anterior. No 50º dia de treinamento, ele correu o tempo de, bem, utilizando o termo geral da PA de razão 2, primeiro termo 30, e no caso, o 50º dia, N igual a 50, nós vamos chegar que o tempo de treino no 50º dia é 128 minutos. Nesse caso, 128 minutos, vamos fazer a conversão para horas, vai dar 2 horas e 8 minutos. Então, conseguimos determinar o quanto ele percorreu, o tempo que ele correu, no último dia. Bem, ficamos aqui com essas dicas de matemática para o Enem. Desejo a você, aluno, aluna, candidato, que faça uma boa prova, lembrando, tranquilidade, leia com atenção esses enunciados, procure uma boa interpretação
e segurança, porque tudo aquilo que nós fizemos juntos é agora a hora de você mostrar e se sentir confiante. Até a próxima!